Shalom, povo lindo que vai morar no céu. Bom dia, que Deus abençoe o nosso dia, que seja um dia repleto de bênção, de paz, guardado pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É por Ele que nós estamos aqui, para se alimentar dessa palavra que nutre a nossa vida. Pegue aí a sua Bíblia Sagrada, porque hoje nós estamos aqui em 1 Samuel, capítulo 28, e esse assunto aqui é bem emblemático, Se a gente não prestar bastante atenção, pode gerar questões dúbias, de dupla interpretação. Então a gente quer ser bem detalhista aqui, enfático na palavra, para que você que está aí do outro lado aí possa receber e entender, essa mensagem, onde a gente vê aqui que literalmente Saul ele acaba escorregando no quiabo, Aqui é os deslize final, crucial ali da sua vida, onde ele vai consultar uma médium, uma feiticeira, onde ele mesmo, outra hora, havia expulsado todos, esses feiticeiros, esses adivinhadores de sonho, de Israel, mas ele sabia exatamente onde encontrar, E aí ele vai ter com ela. Então nós vamos ver aqui como que foi esse encontro com essa médium, o que aconteceu lá, e depois a gente vai trazer aqui para o contexto bíblico aqui, vamos esmiuçar esse assunto para trazer um entendimento para todos, em nome de Jesus, amém? Amém, louvado seja o nosso Senhor, aquele que é único e digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Sucedeu naqueles dias que, juntando os filisteus os seus exércitos para a peleja, para fazer guerra contra Israel, disse Aquis a Davi: fica sabendo que comigo sairás a peleja, tu e os teus homens. Então disse Davi a Aquis: assim saberás quanto pode teu servo fazer. Disse Aquis a Davi: por isso te farei minha guarda pessoal para sempre. Já Samuel era morto e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era sua cidade. Saul havia desterrado os médiuns e os adivinhos. Ajuntaram-se os filisteus e vieram acampar-se em Sunem. Ajuntou Saul a todo Israel e se acamparam em Gilboa. Vendo Saul o acampamento dos filisteus, foi tomado de medo, e muito se estremeceu seu coração. Consultou Saul ao Senhor, porém o Senhor não lhe respondeu, nem por sonhos, nem por Urim, nem por profetas. Então disse Saul aos seus servos: apontai-me uma mulher que seja médium, para que encontre com ela e a consulte. Disseram-lhe os seus servos: há uma mulher em Endor, que é médium. Saul disfarçou-se, vestiu outras roupas e se foi. E com ele 2 homens. De noite chegaram à mulher e lhe disse: peço-te que me adivinhes pela necromancia e me faça subir aquele que eu te disser. Respondeu-lhe a mulher: bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médios e adivinhos. Por que, pois, me armas cilada a minha vida para me matares? Então Saul lhe jurou pelo Senhor, dizendo: tão certo como vive o Senhor, nenhum castigo te sobrevirá por isso. Então lhe disse a mulher: quem te farei subir? Respondeu-lhe ele: faze-me subir Samuel. Vendo a mulher a Samuel, gritou em alta voz. E a mulher disse a Saul: por que me enganaste? Pois tu mesmo és Saul. Respondeu-lhe o rei: não temas que vês. Então a mulher respondeu a Saul: vejo um Deus que sobe da terra. Perguntou ele: como é a sua figura? Respondeu ela: vem subindo um ancião e está envolto numa capa. Entendendo Saul que era Samuel, inclinou-se com o rosto em terra e se prostrou. Samuel disse a Saul:
Por que me inquietaste, fazendo-me subir? Então disse Saul: muito angustiado estou, porque os filisteus guerreiam contra mim. E Deus se desviou de mim, e já não me responde nem pelo ministério dos profetas, nem por sonhos. Por isso te chamei, para que me reveles o que devo fazer. Então disse Samuel: por que, pois, a mim me perguntas, visto que o Senhor te desamparou e se fez teu inimigo? Porque o Senhor fez para contigo como por meu intermédio. Ele te dissera: tirou o reino da tua mão e o deu a teu companheiro Davi. Como tu não deste ouvido à voz do Senhor, e nem executaste o que ele, no furor da sua ira, ordenou contra Amaleque, por isso o Senhor te fez hoje isto. O Senhor entregará também a Israel contigo nas mãos dos filisteus, e amanhã tu e teus filhos estareis comigo. E o acampamento de Israel o Senhor entregará nas mãos dos filisteus. De súbito caiu Saul estendido por terra e foi tomado de grande medo por causa das palavras de Samuel. E faltavam-lhe as forças, porque não comera pão todo aquele dia e toda aquela noite. Aproximou-se de Saul a mulher, e vendo-o assaz perturbado, disse-lhe: eis que a tua serva deu ouvidos à tua voz, e arriscando a minha vida atendi às palavras que me falaste. Agora, pois, ouve também tuas palavras da tua serva, e permite que eu ponha um bocado de pão diante de ti. Come, para que tenhas forças e te ponhas a caminho. Porém ele recusou e disse: não comerei. Mas os seus servos e a mulher o constrangeram, e atendeu. Levantando-se do chão, e se assentou no leito. Tinha a mulher em casa um bezerro cevado. Apressou-se e matou-o, tomando farinha, e amassou e a cozeu em bolos asmos, e os trouxe diante de Saul e de seus servos, e comeram. Depois se levantaram e se foram naquela mesma noite. O que marca esse contexto aqui é esse encontro do rei Saul com essa médium, né? A gente vê aqui que, assim, Deus ele é claro em proibir, né, que nós consultemos os mortos, né? Devido ao avanço à plenitude do ecumenismo, né, algumas bíblias de estudo não comentam sobre esse assunto, né? Mas é verdade que Deus abomina a consulta dos mortos e de todas as formas de necromania, pitonismo e mediunidade. Todas as pessoas que se sentem em alguma capacidade mediúnica, quando conhecem Jesus e se convertem ao Senhor, cessam de receber tais espíritos. Aqui a gente vê aqui, né, nesse contexto, quem que falou aqui, né? Será que foi verdadeiramente Samuel? Né? Porque a gente vê aqui ele mandando chamar Samuel, né? E aqui parece que Samuel que responde, né? Então assim, a gente fica meio confuso, como assim Samuel vem falar depois de morto, né? Ele sai do seio de Abraão e vem falar com um vivo, né? Então a gente precisa aqui tentar entender, né? Nós vamos tentar aqui esmiuçar o máximo possível a respeito desse assunto, mas fato é que essa questão de consultar médiuns, feiticeiros, né? Os mortos, essas pessoas adivinhadoras de sonho, é um pecado muito grave, né? É um pecado semelhante, né, à idolatria, à rebeldia contra Deus, né? Se você pegar aqui o texto aqui de Isaías, capítulo 8, eu separei aqui verso 19, fala assim: quando vós disserem, ide consultar algum médium que fale com os espíritos, adivinhos ou alguém que saiba murmurar encantamentos, porquanto o povo costumava recorrer aos seus deuses e aos mortos em favor dos vivos.
No verso 20, respondereis: o que se deve fazer é consultar a lei, ou seja, a palavra de Deus, o ensinamento. Se eles não falarem de acordo com esta palavra, certamente jamais poderão ver a luz. Então, tudo na nossa vida, quando surge esse médium, essa feiticeira, às vezes essa profetisa, dizendo algo que não esteja de acordo com a palavra, a gente deve duvidar, porque isso não está te trazendo, não estão se revelando a luz, não estão revelando a verdade, a palavra para você. E pode estar usando isso de uma forma ilícita, porque nós vamos entender aqui a Bíblia King James aqui, pela primeira vez eu vejo, que no rodapé da Bíblia, é um trecho muito longo aqui, explicando detalhadamente sobre esse assunto, porque é um assunto polêmico, que gera muita dúvida, será que verdadeiramente nós temos contato com o outro lado, com vida após a morte? Que ele fala subindo após, um negócio meio... E só para complementar também esse contexto aqui aqui do médium, dessas questões aqui, eu separei um texto também que fala, e tem tantos outros na Bíblia que falam também, mas esse de uma forma mais clara e explícita, em Deuteronômio, capítulo 13, a respeito da advertência contra o paganismo, E inicia aqui o texto, quando surgir em teu meio um profeta ou um intérprete de sonho e te apresentar um sinal ou um prodígio, e essa obra maravilhosa que ele anunciou se realizar, e ele te exortar, dizendo assim: vinde e sigamos outros deuses, que não é o Deus que conheceste, e passamos a servi-los. Verso 3, não deis ouvido às palavras desse pregador ou sonhador, porquanto é Javé vosso Deus que vos está colocando à prova, para aflorar diante de todos o quanto de fato amais o Senhor teu Deus de todo o teu coração e com toda a tua alma. Verso 4, seguireis, pois, somente a Javé vosso Deus, e a ele amareis com reverência, cumprimento fielmente seus mandamentos e obedecendo a sua palavra. A eles tão somente servireis e vos apegareis, ou seja, a nossa fé tem que estar firmada em Deus, não no paganismo, somente no Senhor. No verso 5, quanto aquele profeta ou vidente deverá ser morto, pois pregou rebeldia contra o Senhor vosso Deus, que vos libertou e vos fez sair da terra da escravidão. Então isso aí traz até consequência para essa pessoa que eventualmente está aí fazendo esse trabalho maligno, E aqui no rodapé da minha Bíblia, ela vai explicar agora a respeito dessa questão. Será que foi mesmo Samuel que falou com Saul? Essa é uma questão aqui. E aqui explica aqui, bem detalhadamente aqui, eu vou compartilhar com vocês, É interessante aqui ressaltar também que aqui, a gente vê aqui, que com frequência os servos eram estrangeiros e pagãos, contudo, pela soberania de Deus. Esse depoimento aqui, que a gente vê desse contexto aqui de Samuel, de Saul consultando a Samuel, entrou para as Escrituras como um texto bíblico canônico, e assim deve permanecer, como os discursos também dos amigos de Jó. Então a gente vê aqui que a própria Bíblia garante que não foi Samuel quem respondeu a Saul, mediante os seguintes argumentos. Primeiro, argumento gramatical. O verbo hebraico é completo e categórico. Deus parou de responder a Saul e não mais voltaria a fazê-lo, como está lá em 1 Crônicas 10, 13 ao 14, exegético, porque Deus não se revelaria a Saul por meio do usual Urim e Tumim, que é o sacerdotal, no verso 6,
nem por sonhos ou por profetas. Samuel só falava o que ouvia de Deus. Se Deus não fala com Saul, como Samuel revelaria mais alguma coisa de Deus a ele? É uma pergunta. Metafísico, terceiro. Deus é uma pessoa viva e se relaciona somente com seus seres vivos. Isso está em Êxodo, capítulo 3, verso 15, e também em Mateus 22, no verso 32. Samuel, morto, não se atreveria a ir encontrar a doutrina que ele mesmo pregava, no capítulo 15, verso 23. Quarta questão, escatológico. Samuel, que sempre foi justo, pecaria gravemente se, tendo estado no seio de Abraão, desobedecendo a Ravé, e indo falar com Samuel sem autorização de Deus, saindo lá do seio de Abraão para vir falar, não faz sentido, como está aqui em Lucas, capítulo 16, verso do 27 ao 31. Doutrinário e profético. Consultar espíritos é um ato terminamente proibido por Deus. Se os espíritos pudessem profetizar, então suas palavras deveriam vir de Deus, portanto cumprir-se com exatidão. E as pseudofrequências transmitidas pela hipnotisa não resistem ao menor julgamento, como está em Deuteronômio capítulo 18, verso 22 e 1 Coríntios 14, 29. São todas ambíguas e imprecisas, juntamente como as dos oráculos sibinos e delélicos. Saul não foi entregue na mão dos filisteus no sentido sibínino, sugerindo que seria supliciado. Saul, na verdade, se suicidou. Não morreu todos os filhos de Saul, Não, ali ela fala que todos os seus filhos seriam mortos, entregue à espada, mas não morreu, E Saul aqui se suicidou. Então vai de contra o que ela profetizou no final do dia. Não foi. Você vê que foi coisa maligna, que verdadeiramente não foi o que se cumpriu. Aqui, continua, sobreviveram pelo menos 3 filhos de Saul, Bozete, Amoni e Mefibosete, segundo Samuel, capítulo 2, do 8 ao 10 e 21, 8. Tampouco Saul morreu no dia seguinte, como indica o estilo aqui, deférico, ambíguo. Do falso Samuel interpretado pela pitonista, Saul morreu cerca de 18 dias depois, da profecia. Sendo assim, quem respondeu a Saul? Aí fica esse questionamento. Mas então, se não foi Samuel que respondeu a Saul, quem foi? Olha, você vê o que traz aqui no rodapé da minha Bíblia, e a gente vai examinar aqui. A Bíblia diz que foram espíritos maus, como está aqui em Êxodo, capítulo 7, do verso 11, Aqui em Atos também 16, do 16 ao 18, 2 Coríntios, do 11, 14 ao 15, e Efésios aqui também, 6, capítulo 6, verso 12. São anjos maus. As Escrituras nos permitem entender que cada um de nós temos 2 anjos que nos acompanham sempre. Um bom, como está aqui em Salmos 34, 7, Mateus 18, 10 e Lucas 15, 10, que anota todas as nossas atitudes numa espécie de diário, relatório, e depois de nossa morte apresenta diante de Deus, Apocalipse 20, 12. E um anjo mau que após a nossa morte assume a nossa identidade e se faz passar por nossas pessoas através de seus médiuns. É por isso que Paulo nos adverte sobre a luta que temos contra as forças espirituais do mal, como está em
aqui em Efésios capítulo 6, 12. É exatamente por esse motivo que Deus proíbe qualquer consulta aos mortos e espíritos descarnecedores, pois são espíritos mentirosos, não são nossos entes queridos, como está em Deuteronômio, capítulo 18, do verso 10 ao 14. Mas espíritos maus, se fazendo passar por eles, mediante todo o conhecimento que eles coletam durante a vida. Então, meu irmão, né, se você eventualmente está nesse meio, né, se alimentando, buscando ter contato com os mortos, recebendo essas profecias, essas coisas que eventualmente você deve analisar aonde você quer ficar. Você quer ficar na palavra de Deus ou você quer viver isso na sua vida, né? Essa escravidão, esse jugo? Porque eu vejo como uma escravidão, né? A pessoa que fica ali, você imagina o nosso Deus é um Deus de amor, né? É um Deus que já nos livrou do jugo do pecado. Jesus veio e nos pôs em liberdade. E depois de tudo isso, ele vem trazer um jugo para a pessoa que perdeu aquele ente querido, né? E agora a pessoa não vive, né? Porque você imagina, a pessoa fica o tempo todo querendo ter contato com o ente querido que se foi, com o filho, com o parente, né? Com o marido, enfim. Não faz sentido, gente. Você acha que Deus quer ver essa pessoa sofrendo? Quer ver essa pessoa presa, amarrada a uma carta psicografada ou coisa do tipo? Não faz sentido. Eu falo que é uma coisa assim tão do mal que esses espíritos se aproveitam da fragilidade dos entes queridos, porque eu tenho um exemplo na minha família, da minha irmã, que após o falecimento da minha mãe, ela foi consultar, né, essas pessoas, e ali uma dessas pessoas falou que era minha mãe, que era ela ali, e começou a conversar com ela e pedia para ela ir ficar com ela, para ela se matar, para ela, olha, vem ficar comigo, porque você não vai conseguir. E ali a minha irmã com 3 crianças, com esse relatório, eu falei para ela, misericórdia, vamos orar, isso não é de Deus. Você acha que a mãe, né, aceitou Jesus ali e agora vai estar ali entrando, que Deus vai permitir que ela saia do descanso eterno para ficar? Porque para toda pessoa fragilizada emocionalmente, numa situação como essa, vai sempre haver uma oportunidade para um médium, né, para uma pessoa que adivinha sonhos ou coisa do tipo, se aproveitar, né, porque a pessoa está fragilizada. Até a gente viu um documentário, né, amor, uma vez. A gente viu um documentário daquele jornalista, acho que é Caco Barcelos, né, que ele faz um trabalho junto com os jovens aprendizes ali, pequenos repórteres, né, que ele foi lá justamente lá em Goiás, lá no João de Deus, fazer um trabalho lá para ver a veracidade, né, o trabalho que eles desenvolviam lá. E fato é que muitas pessoas, né, do mundo todo aí, né, vinham, né, para esse local para tentar falar com os mortos, né? Literalmente era isso, buscar isso. E uma coisa que tem muito no espiritismo é o trabalho de caridade. Você olha, você fala, nossa, que coisa linda, né? Porque parece uma sensação de paz, né? De ajuda ao próximo. Mas no final do dia, filho, o diabo não vem, sabe? Com 2 chifres, com um rabo. Não, ele vem, ele usa formas sutis, né? Formas sorrateiras para enganar o povo, né? E isso eu não estou dando ênfase somente à religião do espiritismo. Não, isso acontece em diversas religiões. Diversos segmentos, tá, gente? E mediante a isso, né, nessa experiência aí, eles fizeram lá a reportagem, né? Eu acho que isso deve estar até gravado aí. Eu acho que se procurar aí no YouTube aí deve ter. E pelo que eu me recordo, quem estava dirigindo ali, que é o Caco Barcelos, né? Ele pergunta para um dos aprendizes ali, de repórter, o que mais marcou eles naquela transmissão que eles fizeram, né? Naquela reportagem. E um deles fala, né, que verdadeiramente o que mais marcou, porque estavam todos reunidos ali naquele local, naquele ambiente,
né, muitas pessoas ali, quando eles estavam psicografando, né, ali a carta e anunciava essa carta, não havia contenda entre eles, não havia ali, sabe, uma briga pela carta. Ou duas pessoas que falavam, é minha. Não, ele lia a carta e ia direcionado, somente uma pessoa se levantava no meio e falava, olha, essa carta é do meu filho, não, é meu filho que está falando comigo e tal. Então ali havia muita emoção, né, muita, essa questão, porque você imagina você falar com o outro lado, com alguém que se foi, né? Não é fácil você perder um ente querido. E aí você fala, né? Mas como que essas pessoas são iludidas, são enganadas? Primeiro a fragilidade. E depois você vê, né? Como o texto aqui traz o estudo da Bíblia, que ele vai acompanhando ao longo da vida. Então ele sabe os detalhes da vida da pessoa. Cada detalhe. Então quando você lê esse texto a princípio, você fala assim, gente, como assim? Samuel... se você não tiver um entendimento disso daqui, você acredita que você fica confuso, você fica, não, gente, como é que pode, Samuel? A Bíblia fala que se vier, né, um anjo aparecer e te dizer ali, fazer um sinal miraculoso, um prodígio, uma maravilha, que não seja segundo a palavra, não é pra gente crer, gente. Então o diabo ele usa às vezes de um nome forte, né, de um profeta, de um ente querido, para quê? Para dar ênfase, para dar credibilidade na mensagem. E aí o que é interessante, continuando, que aí eles continuando na reportagem, eles fizeram uma pesquisa, acho que numa universidade federal aqui de Juiz de Fora, Minas Gerais, onde os estudantes eles fizeram uma tese, né, de um estudo de mestrado, não sei qual foi o tema ali, o tema assim, estava voltado às cartas, né, de Chico Xavier, a veracidade das cartas de Chico Xavier. E eles chegaram à seguinte conclusão, né, nesse trabalho de faculdade, né, que verdadeiramente as cartas, 98% das cartas ali são verídicas, que tinham fundamento realmente de coisas que aconteceram. Então, aí entra a resposta. Aí vocês perguntam, nossa, mas 98% das cartas eram verídicas? Sim, porque, que nem a Paula bem disse aqui, eram espíritos malignos. Quando você volta para a palavra de Deus, você encontra a resposta, né? Você viu aqui em Deuteronômio, né, capítulo 13, que eu li, Isaías aqui, que a gente leu aqui, 8. São várias referências. São várias referências aqui. Depois você que quiser falam... voltar o vídeo, né, para você ir ouvindo as referências e poder Deuteronômio você fazer 28, 18, 22 também. Os berianos e analisando, mas fato é, gente, que para que fique bem claro que a gente não está sendo específico contra nenhum outro segmento, o que a Bíblia nos respalda é que o Senhor Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. Então, tudo que vá contra isso... Né? E a gente só está relatando aqui o que a gente desmiuçou aqui da palavra de Deus, e cabe a você também buscar essa verdade na palavra do Senhor. Aqui a gente aqui não é detentor do saber, né? Nós estamos aqui aprendendo também, né? Eu mesmo não sabia que eventualmente a gente tinha aí esses guardas, né? Tanto o anjo bom quanto o anjo mau nos acompanhando. É interessante isso. Eu também não sabia, e eu vou até rever o meu devocional antigo para mim ver o que eu falei a respeito, porque eu não lembrava de nada disso. Quando a gente começou a ler, eu falei, meu Deus. Amém, gente? Vamos orar em nome de Jesus? Senhor, meu Deus e amado Pai, nós te damos graças, Deus, por essa rica oportunidade de mais um dia, Senhor, estarmos aqui aprendendo a Tua Palavra. Obrigado, Senhor, por essa palavra revelada ao nosso coração, trazendo, Senhor, o entendimento que precisamos, Senhor. Que o Senhor abomina, Senhor, a pessoa que consulta médiuns, feiticeiros, né, que quer falar com os mortos, Pai. Pois nós servimos a um Deus vivo, a um Deus poderoso que reina sobre a nossa vida. Jesus Cristo morreu sim naquela cruz, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e está à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, nos ajudando, nos guiando, né, nos moldando a cada dia, Pai. Então, Senhor, seja com essa pessoa, traga seu entendimento que ela precisa e que ela possa se afastar, se porventura ela esteja nesse caminho, que as escamas dos olhos, Pai, venham cair e que ela venha adorar, Senhor, Deus vivo, Senhor, pois há uma chamada, Senhor,
para todos os pecadores, Pai, que se arrepende dos seus pecados e aceita Jesus como seu suficiente Salvador da sua vida, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Lâmpada para os meus pés é a palavra do Senhor, e luz que clareia nosso caminho. Que Deus abençoe seu dia. Shalom.